João Magalhães. Valsenhor, tudo bem, né? Tudo bem, Douglas Cordeiro. Boa tarde para você, boa tarde a todos. João Magalhães, placar, inclusive na Câmara Federal, foi um placar histórico. Sim, quase que... Nós tivemos dois devido casos às proporções, anteriores. quase que... O João Paulo Cunha, mas foi candidato único, não? O João Paulo Cunha? Não, foi disputa. Mas foi no outro contexto, sim, né? Sim. E teve um antes, o João Paulo Cunha foi candidato único, eu não lembro o nome do... Acho que era o Chinagre. Mas nas condições de ontem, né? Quer dizer, foi histórica a votação do Arthur Lira, a recondução de Arthur Lira à Câmara Federal. Sim. Bom, essa recondução, em momento algum, no caso da Câmara Federal, foi colocada em xeque. Não. Aliás... Foi igual na Assembleia Legislativa aqui, exatamente. Depois de tudo acordado. Tudo acordado. Aliás, a Câmara Federal estava tão segura a eleição que você viu o placar. Sim, então, elástico. Agora, o Senado, nós tivemos, até um determinado momento, também uma certa tranquilidade. Depois a coisa começou a ficar... Teve uma emoção, né? Mais emocionante, Rogério Marinho avançando. E nessa semana, né, final de semana, início dessa semana, nós tivemos uma atuação muito forte do Palácio do Planalto. Sim. Porque o pior dos cenários entrou em campo, realmente, seria a eleição de Rogério Marinho, porque aí você teria um contraponto muito forte no Senado, que já é uma casa que vai dar um pouco mais de trabalho para o presidente Lula. Bom, feito esse preâmbulo aqui, feita essa introdução, a pergunta que eu faço é: João Magalhães, os placares que nós acompanhamos ontem, esse placar elástico da Câmara, e um placar que também não foi tão apertado assim. 49 a 32. 49 a 32, foram 17 votos de maioria. Se você considerar um eleitorado de 81, não foi um placar tão apertado assim. Mas 32 votos, você já pode abrir CPI. Sim. Você já pode, enfim. É um grupo grande. É um grupo grande, né? A pergunta que eu faço: isso vai se refletir na base de apoio do presidente Lula nas duas casas, os resultados? Olha, eu acredito que principalmente no Senado há uma tendência do governo ampliar. Na Câmara Federal a margem já foi bem alta de diferença e a gente pode sabe até se dar o luxo e cair um pouco, né, João? Exatamente. Agora, no Senado Federal há de fato uma tendência do governo garantir mais apoios no Senado, o que é natural. Agora, o que é interessante a gente destacar é que a gente teve, obviamente, a posse do presidente Lula em janeiro, a gente teve aqueles momentos de discussões. Agora, com a posse de ontem, com a vitória do governo Lula no Senado e na Câmara, a gente tem todas as condições políticas para, de fato, garantir uma governabilidade, as plenas condições do governo federal exercer ou apresentar ali a sua proposta de governo. A gente sempre tem destacado que a questão econômica é o carro-chefe de qualquer governo federal. E o próprio ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad, já tem dito que ainda neste semestre o governo apresenta uma proposta de reforma tributária, apresenta um novo marco fiscal. Certamente esses dois pontos são os mais polêmicos quando a gente pensa numa política de longo prazo aqui para o Brasil. Então, com a vitória do governo ontem, tanto na Câmara quanto no Senado, de fato, o governo Lula adquire e oficializa as condições de governabilidade para, de fato, passar para uma agenda que se pense o Brasil. Quando a gente comenta e traz isso para a discussão, é porque, claro, quem acompanha a política sabe que nos últimos anos, e a gente perdeu muito tempo, Douglas, discutindo assuntos que eram acessórios. A gente discutiu muita questão de ideologia, alguns que nem deveriam entrar em pauta. Então agora, como o novo governo já chegou, já demonstrou que tem todas as condições políticas de fazer uma gestão, de apresentar uma proposta, um projeto de país, o que a gente espera agora é que, de fato, o parlamento dê a sua contribuição, claro, fiscalizando, porque essa é a principal prerrogativa do legislativo, mas cobrando também do executivo a apresentação daquelas propostas consideradas estruturantes para o desenvolvimento do país. E aí, quando se fala nisso, não pode fugir de outro tema que não seja a questão da reforma tributária, que a gente discute aqui diariamente, a sociedade discute diariamente, já está chegando novamente aí o prazo para a questão da declaração do imposto de renda, que é um assunto que é técnico, mas está na boca do povo. Agora, porque é algo que chama a atenção pela questão da injustiça social. A reforma tributária que deve ocorrer ao longo deste ano. Exatamente. A primeira parte que vai ocorrer no primeiro semestre relativa a tributos, e a segunda parte no segundo semestre relativo a renda. Essa parte de tributos que é no primeiro semestre está pronta já. O que eu acho que a gente vale a pena, o que é que vale a pena indicar para o nosso telespectador, para o nosso telespectador? Observa agora
como essas bases no Senado e na Câmara vão se comportar nas votações. Exatamente. E aí, se a pessoa vota no Arthur Lira por um motivo, vota no Rodrigo Pacheco por um motivo. Agora, votar no projeto do governo é uma outra história, né? É verdade. E aí nós vamos acompanhar para ver, porque aí sim não saber qual é a base realmente nas votações. O que é sólido. O que é sólido mesmo. Com quem o governo pode contar de fato, se tem voto suficiente para aprovar alguma PEC, né, já que essas demandam a aprovação de 2/3 do Senado, ou seja, uma votação que o próprio Rodrigo Pacheco não teve. Então, de fato, é preciso agregar, claro, preciso dialogar. E o que a gente espera é que essas propostas de fato sejam apresentadas para começar o trâmite correto, o trâmite adequado e a gente consiga vislumbrar aí a curto prazo algumas propostas que de fato repercutem na vida das pessoas, afinal de contas, a gente já discutiu muito política eleitoral, muita questão partidária, a gente passou o mês de janeiro, claro, era um mês inicial do novo governo, mas, querendo ou não, está na hora de começar a entregar resultado. E a população está mais, sabe, agora eu sinto isso, a gente conversa, a gente sente isso, que a população agora está de olho realmente nessa votação, os próprios presidentes nos seus discursos se manifestaram nesse sentido. Não, mas assim, Renato, no sentido de que a população agora vai cobrar. Então, por exemplo, cadê a reforma tributária? Sim. Não é? Cadê a reforma administrativa? Então agora vai ter uma cobrança também das ruas, vamos ficar atento. Não tem mais desculpa, agora chegou no tempo, o time entrou em campo, já está jogando. Não, e aí novo presidente, o presidente do Senado aliado, o presidente da Câmara aliado, as bases são boas para votar, então não tem o que discutir.